Olá, eu me chamo Momi, estamos iniciando o 10º episódio da nossa série Interpretação dos Sonhos pelo Sigmund Freud. E antes de tudo, eu queria desejar feliz ano novo, né? Para aqueles que estão chegando em nosso canal, se inscrevam, toquem o sininho. Eu estou também no Spotify, né, com meu podcast, né, sobre psicologia e saúde, né? No caso, eu só falo de psicologia lá, não falo de esoterismo. E também acabei de lançar meu álbum com as minhas músicas. Eu não sei se as pessoas sabem, mas eu também sou músico, então eu toco samba, e tem algumas músicas clássicas contemporâneas, vamos dizer assim, que eu acabei lançando. Espero que gostem, aqueles que vêem. Quem não viu ainda, dá um pulinho lá e procure pela Branca e o Preto, que meu álbum vai estar lá. Então vamos iniciar. Nos episódios anteriores falamos das funções dos sonhos, né? E antes dele falamos da moral dos sonhos, né? Nesse episódio falaremos sobre a psicose e os sonhos, né? Qual a ligação, né, que essas duas variáveis podem ter. O Freud, estudando isso e com base na literatura que ele acabou pesquisando, ele chegou a uma série de informações. Antes disso, vamos tentar descrever o que seria a psicose hoje, para poder entender melhor o que a psicose teria a ver, o que a psicose, o que ela teria a ver com os sonhos. A psicose pode ocorrer em decorrência de uma doença psiquiátrica, como a esquizofrenia. Em outros casos, pode ser causada por uma condição de saúde, medicamentos ou drogas. Os possíveis sintomas que incluem a psicose são delírios, alucinações, fala incoerente e agitação. A pessoa afetada, geralmente, ela não percebe que seu comportamento está alterado, né? Então, com base nisso, com esse pequeno resumo, a gente vai iniciar agora o que o Freud estava querendo dizer sobre a psicose e qual a relação que ela tem com sonhos. Iniciando, né, o Freud começa, abre aspas, ao falarmos na relação dos sonhos e os distúrbios mentais, podemos ter três coisas em mente. Primeiro, as conexões etiológicas e clínicas, como quando um sonho representa um estado psicótico ou introduz ou é remanescente dele, né? Então ele vai dizer nesse primeiro tópico que pode acontecer de ter conexões, ou seja, uma pessoa ter sonhos psicóticos e através desses sonhos psicóticos eles serem o início de uma psicose numa vida real, segundo o que ele pesquisou. 2. As modificações a que está sujeita a vida dos sonhos, no caso das doenças, mentais. Então, a vida durante sonhos, as modificações que podem ter nos sonhos pode ser indícios de coisas que podem acontecer na sua vida de vigília, né? 3. As ligações intrínsecas entre os sonhos e as psicoses, apontando a analogias para o fato de eles serem essencialmente afins, essas são numerosas em relação entre os dois grupos de fenômenos que constituíram um tema favorito entre autores médicos de épocas anteriores e voltaram a sê-lo nos dias atuais. Esses dias atuais a gente tem que lembrar que é os dias atuais do Freud, né? Aí a gente está falando de 1910, 1908, 1910, né? Como demonstrados pelas bibliografias sobre o assunto coligados. Então, ele vai falar que esses assuntos começaram a voltar, né? Será que a psicose, como ela é uma alucinação, será que a gente consegue identificar ela antes, né, no sonho? Então a pessoa começa a ter sonhos com muitas alucinações, muitos delírios, e será que isso é um indício dessa doença? Será que é aí que já está mostrando que está começando essa doença na pessoa, né? Existiam várias críticas, várias contradições, alguns acreditavam e outros não. Dentro dos quais ele estudou foi o Spita, em 1888, que foi uma literatura que ele leu,
o Hunderstock, que a gente já conhece, em 1879, o Maury, que a gente já conhece, em 1878, né? O TCA em 1898, né? E recentemente o Santi de Sanctis, né? Voltou sua atenção para o assunto. Esse Santi de Sanctis era italiano, segundo ele, que também escreveu um livro sobre a interpretação dos sonhos na mesma época que ele, segundo o que ele relata em seu livro, né? Então, continuando, como eu falei, né, a psicose, o significado dela, né, então está ligado a delírio, está ligado a alucinações, fala incoerente, e começa os teóricos, né, as teorias. Primeira teoria: com respeito às ligações clínicas e etiológicas dos sonhos e as psicoses, as seguintes observações podem ser representadas como amostra. Aí chega mais um teórico que ele coloca aí, esses anos é o ano da literatura dessas pessoas, né? Então 1830, né, o Freud não tinha nem nascido ainda. Se eu não me engano, ele nasceu em 1886, se eu não me engano, né? Então é o ano que essas pessoas escreveram, quando eu falo ano, né? Então se eu falar errado, me desculpa, porque de novo são nomes alemães ou às vezes holandeses, que é o Rombaum. Ele diz, abre aspas, eu relato que a primeira irrupção de insanidade delirante muitas vezes se origina num sonho de angústia ou de terror, e que a ideia dominante está ligada aos sonhos. Então esse já é um que vai dizer, ora, de repente a insanidade que a pessoa possa ter na vida de vigília, começando a ter esses transtornos psicóticos, iniciou no sonho, né? Ele dá essa pista. Aí tem o Ferré, 1886, ele vai dizer, um sonho que resultou numa paralisia histérica, nesses exemplos, Nesses exemplos, os sonhos são representados como a etiologia do distúrbio mental, mas faríamos justiça aos fatos se disséssemos que os distúrbios mentais aparecessem pela primeira vez na vida dos sonhos, tendo irrompido primeiro num sonho. Ele vai dizer que, de novo, né, então esse é o grupo que acredita nisso, que primeiro você, antes de ter esses distúrbios mentais, que no caso poderia ser uma psicose, uma esquizofrenia, termos esse que a esquizofrenia acredito que eles não usavam nessa época, no caso ele usou histeria, né, que era a forma que eles diagnosticavam alguns problemas somáticos em pessoas, desde paralisia no braço, às vezes não conseguir falar, e em alguns casos mais extremos, não conseguir enxergar, né? Que era o caso da Ana O, se não me engano, ela chegou até a perder um pouco da visão, que é um caso do Freud, né? Então ele vai falar que pode acontecer isso, né? Então pode acontecer primeiro num sonho, né? Então uma pessoa começa a ter alguns sonhos delirantes, né? E começa a ter já alguns sintomas de histeria, né? Poderia já estar dando indícios de uma futura doença, né? Tissier, em 1898, vai dizer o seguinte: fornece copiosos exemplos recentes em que atos de natureza patológica, tais como conduta baseada em premissa delirante e impulsos obsessivos, derivam de sonhos. Nos casos de recuperação de doenças mentais, observa-se muitas vezes com bastante clareza que, embora o funcionamento seja normal durante o dia, a vida nos sonhos ainda se acha sob a influência da psicose. Então, é mais um, né, que vai falar que possa existir esses indícios, né, devido à própria natureza do sonho, pela própria natureza do sonho ser, em alguns casos, como alguns autores falaram em alguns episódios nossos anteriores, como loucura, né? Ou os sonhos são como os elementos loucos, misturados, né? Que em alguns casos não tem nem sentido. Então, devido a essas premissas delirantes, impulsos obsessivos de ficar se repetindo dentro dos sonhos, pode acontecer, né? De ser um indício para uma doença ou um distúrbio mental, segundo o autor, né? Vale a pena dizer. Continuando, Macarion, em 1847, ele descreve, abre aspas, um paciente maníaco, uma semana após
se completa a sua recuperação. Ainda estava sujeito em seus sonhos à fuga de ideias e às paixões violentas que eram características de suas doenças, né? Então, assim, esse rapaz, ele teve um processo, vamos dizer assim, de psicose, né? Eles não descrevem bem se era uma psicose leve, né, e mais intensa, né? Mas ele se recuperou, vamos dizer assim, de um processo de psicose, mas ainda ele sonhava, né, com coisas delirantes, da época de quando ele estava com a doença ou com um transtorno mais intenso, né? O Hunderstock, que a gente já conhece, em 1879, diz, abre aspas, acrescento mais algumas características, analogias entre o material de dois casos. A maioria das alucinações e ilusões ocorrem na região dos sentidos da visão e da audição e da sinestesia, dos movimentos, como no caso dos sonhos. Os sentidos do olfato e do paladar são os que fornecem menos elementos. Então ele está querendo dizer que as alucinações que acontecem dentro dos sonhos vão estar muito ligadas ao quê? Aos sensores auditivos e visuais e de movimentos, e pouco no paladar e no olfato do cheiro. Tanto nos pacientes que sofrem de febre como nas pessoas que sonham, surgem lembranças do passado remoto. Tanto as pessoas adormecidas quanto os doentes se lembram de coisas que indivíduos despertos e sadios parecem ter esquecido. A analogia entre os sonhos e as psicoses só é plenamente aparecida quando se constata que ela se estende aos detalhes do movimento expressivo e às características das expressões faciais, né? Então ele vai dando alguns detalhes para poder começar a identificar melhor, né, essa analogia entre a psicose e o sonho. Ele é sempre profundo, esse Hunderstock, e o Freud parece gostar bastante da literatura dele. E ele continua: o homem atormentado pelo sofrimento físico e mental obtém dos sonhos o que a realidade lhe nega, saúde e felicidade. Desse mesmo modo, há na doença mental imagens brilhantes de felicidade, grandiosidade e eminência e riqueza. Aí ele já está comparando a psicose com a vida do sonho. As supostas posses de bens e de realizações imaginárias de desejos, cujo refreamento ou destruição realmente fornece uma base psicológica para a loucura, constituem, muitas vezes, o conteúdo principal do delírio. Uma mulher que tenha perdido um filho amado experimenta as alegrias da maternidade em seu delírio. Um homem que tenha perdido seu dinheiro julga-se imensamente rico. Uma moça que tenha sido enganada se sente que é tremendamente amada. Então ele está querendo explicar a ideia da psicose de acordo com a experiência dele, né? Ele era, se não me engano, o Hunderstock era neurologista também. Então o que acontece? Ele já vai explicando, né, a ideia da psicose, né? A pessoa às vezes ela está com um problema tão sério na vida, ela não consegue perceber e ela acha que está tudo certo. Seria um indício, né, desse transtorno psicótico, né? Segundo o autor Hunderstock. E o Freud faz um comentário sobre isso, né? O Freud fala: esse trecho de Hunderstock é na verdade um resumo agudo de observações feitas por, se eu errar, me desculpe de novo, Gries-Sargent, em 1861, que mostra com bastante clareza que as representações nos sonhos e nas psicoses têm em comum as características de serem realizações de desejos, né? Minhas próprias pesquisas ensinaram-me que neste fato se encontra a chave de uma teoria psicológica tanto dos sonhos quanto das psicoses, né? Então, devido a um elemento comum que é o desejo, né, que é o caso da psicose, uma pessoa ela está mal e ela começa a achar que ela está legal, e ela começa a ter alucinações e delírios sobre isso, mesmo todo mundo falando para ela que ela não está, que era o caso lá
do rapaz que estava sem dinheiro e ele acha que ele é rico. Só que tem um elemento interessante aí que é o desejo. Ele tem o desejo de ser rico mesmo não estando e mesmo não entendendo que não está. E no caso dos sonhos é o mesmo exemplo, né? Então você pode sonhar estar pobre e sonhar que está rico, né? E qual é o fator em comum entre essas duas histórias dessa psicose, da psicose não, entre a psicose e o sonho? É o desejo, né? Então, o Freud começou a encontrar algumas chaves interessantes, talvez para literaturas futuras dele, né? Claro que eu estou especulando, que é o que? A questão do desejo. É o desejo que pode ser um fator fundamental para entender a psicose e para entender melhor o sonho, né? Depois de tudo isso, não surpreende que Randall resuma seus pontos de vista e os de muitos outros autores, declarando que a loucura, um fenômeno patológico anormal, deve ser encarada como uma intensificação do estado normal, periodicamente recorrente do sonhar, né? Então ele vai falar das intensidades da loucura, né? E aí ele fala, loucura, um fenômeno patológico anormal, deve ser encarado como uma intensificação do estado normal, periodicamente recorrente a sonhar, né? Então uma pessoa, dá para fazer essa comparação, né? Quando uma pessoa começa a ter esses delírios. Indo mais para frente, tem mais um autor, deixa eu ver. E aí o Freud vai concluir, né? Porque esse capítulo é até pequeno e eu resumi bastante também. Freud conclui, abre aspas, a indiscutível analogia entre os sonhos e a loucura, que se estende até seus detalhes característicos, é um dos mais poderosos suportes da teoria médica da vida dos sonhos, que considera o sonhar como um processo inútil e perturbador, e como a expressão de uma atividade reduzida da mente. Veja, ele está falando das teorias médicas da época dele, tá? Aí teria que estudar hoje para ver como que a Academia da Medicina está encarando hoje os sonhos. Eu não sei porque ainda não li nenhum livro atual a respeito, mas na época do Freud acontecia isso, né? Talvez na época dele, a Academia Médica, e ele era médico, não achava algo útil sobre o processo de sonhar, como a gente viu em episódios anteriores. Não obstante, não se deve esperar que encontraremos a explicação final dos sonhos nos linhados distúrbios mentais, pois o estado insatisfatório de nossos conhecimentos acerca da origem desses últimos é genericamente reconhecido. É bem provável, pelo contrário, que uma modificação de nossa atitude perante aos sonhos, ao mesmo tempo, afete nossos pontos de vista sobre os mecanismos internos dos distúrbios mentais e nos aproxime de uma explicação das psicoses enquanto nos esforçamos para lançar alguma luz sobre os mistérios dos sonhos. Devo perceber que, de tudo que o Freud leu até agora, né, que ele acaba nessa primeira parte do livro dele mostrando tudo que já foi falado ou escrito dentro do que ele leu sobre sonhos. Então deu para se perceber que não chegou a uma conclusão, né? Falar assim, o sonho, você sonha por causa disso, a função do sonho é por causa daquilo, né? Não se chegou. Chegou alguns indícios, que às vezes a gente até lendo isso, ou como eu disse, alguém pode ter se identificado com alguma coisa e falar, caramba, eu sonhei mais ou menos por aí mesmo, mas não se tem certeza, né? E se continua, a interpretação dos sonhos levou toda uma série de novas considerações e problemas que têm sido discutidas de inúmeras maneiras. Não posso apresentar uma exposição dessas obras. No entanto, antes de expor os pontos de vista da minha própria autoria, em que elas se baseiam, abordei tudo que me pareceu valioso, né, das literaturas mais recentes. Então, o Freud, antes de iniciar os métodos deles de interpretação, ele fez uma abordagem de tudo que tinha de atual na época dele. Então é isso, gente. Chegamos mais um final de um vídeo. De novo, para quem está chegando agora, para entender melhor a série, é melhor pegar lá dos primeiros episódios. No meu canal do podcast,
A Branca e o Preto também tem, né, toda essa série que está no YouTube. Também se inscrevam lá, é bem interessante. Volto a dizer, para quem gosta de samba ou gosta de música clássica contemporânea, tem minha obra que eu acabei criando, né, minhas músicas, que também estão no Spotify, é só procurar pela Branca e o Preto também. Não sei se todos sabem, mas eu sou estudante de psicologia, né? Estou no 3º ano. E então o meu canal do podcast, ele não fala de esoterismo, ele fala só de psicologia e neuropsicologia, né? E psicanálise também, né? Que não faz parte da psicologia, mas eu gosto de falar também. Inclusive a literatura do Freud, que a gente está falando agora, na época dele ele não considerava o conceito da psicanálise, talvez, mas é psicanálise hoje reconhecido, né? Dentro daqueles que a praticam. Então seria isso, gente. O Freud até agora ele faz um resumo de tudo que ele leu, né? Deu para a gente perceber que não se chega a uma conclusão da função do sonho, se é útil, se não é útil, a origem, os elementos, se está ligado à doença ou não. Chegou uma possível dedução sobre o transtorno da psicose, mas é só um indício. Deu para se perceber que a academia médica da época não se interessava muito por isso, segundo o relato do Freud, né? Achando que o processo do sonho era inútil. Né? E aí vai, volto a dizer, academia médica da época, estamos falando de 1910. Né? Para se ter noção, pelo que eu pesquisei, a medicina no Brasil foi reconhecida em 1957, se não me engano. A psicologia foi em 1964, se não me engano. Né? Então é bem recente. Reconhecido como e regulamentado, né? Porque a medicina é bem antiga, mas regulamentado não no Brasil. Então é isso, gente. Para quem fica, feliz ano novo. Muito obrigado para aqueles que se inscreveram. Vamos tentar chegar no 1000 aí que está difícil nos meus inscritos. E até mais. Muito obrigado.